pessoal. Chamem todos para participar da nossa aula, que hoje está maravilhosa, né? Aí temos o Reinaldo Momo, que é uma sumidade nesse assunto no Rio Grande do Sul, né? Uma pessoa que viaja o Brasil inteiro e diversos países, levando o conhecimento dele sobre a hipnose. Então, é a oportunidade que vocês têm para tirar suas dúvidas a respeito dessa técnica. O Reinaldo, além de ser psicólogo e hipnólogo, ele tem um dom que favorece o desenvolvimento dele nesse assunto, né? Que bom que está gostando, Thalita. Que é um lado espiritual. Isso aí, cada pessoa tem sua crença, né? Ele não está aqui para convencer ninguém de nada, mas é a experiência individual dele que ele agrega ao trabalho e consegue esses resultados fantásticos, né? Então, Gente, ó, tá existe. tudo bem. Deixa só eu abrir uma curiosidade aqui para o pessoal, Reinaldo, por Sim, favor. diga. É, eu, quando cheguei no Rio Grande do Sul, eu morei 15 anos no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é a minha segunda casa, né? Amo o povo gaúcho, fiz amizades extraordinárias. Estive aí agora no Carnaval, Reinaldo. Esse ano eu fiz o contrário, né? Todos os Verdade? anos eu passava o Carnaval aqui, mas esse ano eu estava com tanta saudade do Rio Grande do Sul que eu fiz o contrário. Eu brinquei as prévias carnavalescas aqui e fui para aí no período de carnaval. Que Não deu bom. tempo de ver os amigos, porque eu fui muito rápido e foquei mais em ficar em Gramado. E por ser o período de verão, geralmente o pessoal gaúcho está viajando, está nas praias, né? Então, infelizmente, eu não pude rever os amigos, mas pretendo voltar em breve e reunir todos vocês, né? Que bom. Então, pessoal, uma coisa muito interessante que aconteceu foi o seguinte: o Reinaldo ele teve assim grande importância, porque as pessoas perguntam muito como que eu fui aparecer na mídia, né, Reinaldo? Porque no fim das contas a minha irmã é que era mais voltada para a mídia, né? A minha irmã que chegou a ser diretora do SBT de Santa Catarina. Hoje ela está Sim. como diretora nessa instituição, nessa faculdade que eu ensino. Mas, enfim, quando eu cheguei, pessoal, no Rio Grande do Sul, a gente não tinha toda essa internet, a internet não tinha toda essa força de comunicação, né, Exatamente. como se tem hoje. Então, Exatamente. nós, porque na época eu era casada, nós tínhamos assinatura do jornal, de maior veículo de comunicação, assim, do Rio Grande do Sul, e eu sempre via a propaganda do Reinaldo Momo, né? O hipnólogo maravilhoso, tudo mais. E eu pensava sempre assim, um dia ainda vou conhecer esse cara, né? Eu preciso conhecer esse cara. E, e aí, na época, era o Orkut. Eu acho que, se brincar, as pessoas aí são tão jovens que talvez nem tenham pego a época do Orkut, né? E aí, na época do Orkut, eu procurei o Reinaldo Momo e nos tornamos amigos virtuais, né? Bom dia. Ah, Então, gente, Titolina, bom dia, Titolina. É um prazer tê-la conosco. eu sempre tinha essa admiração, virava, mexia, eu via a Islara está com saudade do Orkut. Então, virava, mexia, eu via em alguns programas de TV no Rio Grande do Sul, e eu fazia, não, eu ainda vou marcar uma consulta com esse cara, eu preciso conhecê-lo. Então, um belo dia, fora do meu horário rotineiro, eu resolvi fazer alguma coisa no prédio que eu morava, no condomínio que eu morava. E quando eu entrei no elevador, está essa pessoa ali dentro do prédio que eu morava, né, no meu elevador. E aí ele se assustou, para minha surpresa, assim, ele me reconheceu, né, mais rapidamente, e ele fez, eu acho que eu conheço você de algum lugar. E aí eu fiquei, né,
tentando lembrar naquele momento, e ele fez, você é minha amiga no Orkut, você é a Marjorie. E aí eu tomei o maior susto, então foi que eu vim a associar, né? Você é o Reinaldo Momo. Então, assim, eu jamais nem sabia o que era que eu ia fazer, né, gente? E aí ele era muito amigo de uma senhora que passou a ser também grande amiga minha, né? Que hoje não está mais entre nós nesse plano. E ele me apresentou a essa vizinha, que eu até então não a conhecia, Dona Ângela, né? E Isso. assim, o Reinaldo ia muitíssimo, né, nos programas de televisão, e através da Dona Ângela e do Reinaldo, foi no período que eu lancei um livro infantil, eu acabei indo parar também na televisão, e desde então nós gravamos inúmeros programas de entrevistas juntos, né? Então vocês vejam assim essa providência divina, né? Porque de repente tem aquela pessoa que você Exatamente. admira. Eu queria tanto me conhecer que eu acabei lá no seu prédio, né? Que Terminou indo interessante. parar, pois é, eu pensei tantas vezes em marcar uma consulta e tudo mais, eu tinha um desejo tão grande de conhecê-lo, e quando eu menos esperei, fui pegar o elevador de onde eu morava, encontro ele dentro do elevador, então a gente É. acabou se conhecendo assim, o destino Eu chamo acabou isso organizando o de nosso destino, encontro né? Eu e a chamo isso nossa de amizade, destino, né? mas a questão da energia, a questão química da energia, ela aproxima as pessoas. Exatamente, e não tenho dúvida que foi o que aconteceu entre nós, né? Então, só para falar aqui para os meus alunos essa curiosidade, assim, Como é que né? Já começou que a gente está a falando de nossa amizade? espiritualidade, energia e tudo mais. Mas pode continuar. Reinaldo, quando eu fechei aqui a sua tela, eu vi que um dos nossos alunos, acho que uma aluna perguntou se a hipnose ela tem algum efeito, né? Como ela pode ser usada em problemas de esquizofrenia. Assim, ó, a hipnose não é recomendada para esquizofrênia. Ponto. Porém, quando eu atendo o meu cliente, eu, de certa forma, eu nego os diagnósticos e vejo o indivíduo pela primeira vez, com Sim, olhos e ouvidos de primeira vez. Se ele surtar, eu tomo devidas cautelas. Nunca acontece. Raramente uma pessoa vai surtar. Entendeu? sim, Por uma questão de feeling, né? Tem que ter sensibilidade. fidelidade, sem dúvida. O indivíduo mergulha de ponta cabeça e pensa assim, eu sou o Bambam, vai se quebrar. Então, tudo que eu sei, eu digo sempre diariamente para mim, é que eu não sei nada, eu estou aqui para aprender. E com esse espírito da descoberta, é que de alguma forma eu consigo evoluir dentro do meu trabalho, compreende? Que Sim, tudo vai somar, tudo vai acrescentar, e diariamente, então, eu reprogramo o entendimento, a compreensão psicológica que eu tenho sobre o meu trabalho, né? Como é que eu sim. atuo, como é que eu procedo. E O eu, esquizofrênico, ele consegue ser hipnotizado, Reinaldo? esquizofrênico, Sim, esquizofrênico, sim. alguns, digamos E nós assim que sabemos que das doenças, né, psiquiátricas que existem, a esquizofrenia talvez seja a mais difícil de lidar, né? Isso, lógico, a gente tirando a psicopatia, né? O psicopata, porque ele realmente, assim, é uma situação à parte. Mas falando realmente das doenças de transtorno e tudo mais, a esquizofrenia é de maior gravidade porque o indivíduo ele perde, de fato, o contato com a realidade, né? Então, não, esse tipo surtado total, que não sabe nem pensar, exatamente, por isso eu não atendo. Não, exatamente. porque vai comprometer a minha atividade. Qualquer coisa que aconteça, vamos supor, de muito grave, que ele alucine, quebre as coisas, ou se corte, como é que eu vou explicar para os parentes, né, que acompanham muitas vezes, quase sempre, que aconteceu um fato? Então, eu prefiro não atender, porque eu tenho outras coisas mais importantes a fazer, compreende? Sim, sim, sim. Esse surtado total, normalmente ele tem que ser internado
passar pelos meios medicado, convencionais da psiquiatria, para quando ele sim, estiver mais acomodado, aí então dá para falar. Se ele conseguir, digamos, entender e ter um raciocínio lógico. Porque quando perde a linha de sim, raciocínio lógico, é quase inviável, porque ele está enviar. surtado. A própria terapia, né? A gente, para poder trabalhar dentro do consultório com um esquizofrênico, ele não pode estar em períodos de crise, em períodos de surto. Ele precisa fazer o tratamento psiquiátrico, medicamentoso, ficar o máximo, o mais próximo possível da normalidade, para que haja um tratamento eficaz. Caso contrário, não vai surtir nenhum efeito, né? Então, na hipnose, é o mesmo protocolo. Imagina assim, vou desenhar um quadro imaginativo de uma Sim, coisa grave. Imagina que você é terapeuta, entra um homem na tua sala e quanto menos espera, ele fica nu na tua frente. Como é que tu vai atender um sim, cara dele? Ele está pois é. surtado. Para Tem que mandar surtar. para casa se tratar, né? Como que diz Pois é, assim, não dá para trabalhar assim, entende? sim, Então, há limites da interação psicólogo-terapeuta e vice-versa. Não importa a abordagem, qualquer abordagem que você sim, fizer, o cliente tem que saber se comportar socialmente. Você não compromete a tua identidade profissional, né? claro, sem Porque dúvida. ele pode sair dali falando mal de você, os parentes vão Isso, entender mal, e aí você fica exatamente. queimado, que se queima profissionalmente. Então Claro, a questão ética, ela é a condição sine qua non na sua atividade profissional, sim. Tem uma né? pergunta aqui, de que forma a psicologia pode influenciar na sua crença, desde, desde ela religiosa ao ateu? De que forma a psicologia pode influenciar na sua crença, desde a religiosa ao ateu? Eu imagino que ela queira saber de que maneira um tratamento psicológico pode ajudar espiritualmente. Eu acho que seria isso, né? Sim, eu acredito que Em sim. todos os sentidos, desde que a pessoa queira. Há pouco eu falava em vontade, desejo, né? Se a pessoa tiver desejo, tiver vontade de mudar, ela vai mudar. Eu já atendi, por exemplo, pessoas de uma religião africana que queriam parar e queriam entrar numa religião cristã. Por Sim, quê? Porque eles não estavam satisfeitos de oferendas com sangue, essas coisas assim, que é normal uhum. nas religiões africanas, né? Então, Sacrifício, sim, É. Então, quando a pessoa não quer participar disso, ela quer mudar, requer ajuda, eu posso ajudar. Mas são crenças. Não é que é, a não ser que esteja traumatizado pelo que viu, né? Uma sim, coisa é eu saber que vão oferecer um frango. Outra coisa é eu ver, ouvir matar um boi e o boi ficar sangrando, muitas vezes sofrendo, sei lá como é que é feito, que eu não participo desse tipo de ritual. Mas sei que existe, aceito e compreendo, né? sim. Se a pessoa está traumatizada, é porque ela nunca incorporou, porque quem faz esse tipo de trabalho espiritual ou religioso faz incorporado. Quem não faz incorporado pode sofrer um trauma. Aí é que nós entramos. Pois é, eu vou até trazer uma situação aqui, sem citar nome, né? E nesse meio da mídia, a gente acaba conhecendo muitas pessoas, né? Celebridades, pessoas, enfim, de diversos tipos. E eu atendi uma vez a um jogador de futebol que ele não conseguia ouvir nem o toque, né, de tambor, essas coisas, de tão traumatizado que ele ficou, porque ele foi um jogador bem famoso, né, e no auge, assim, da sua carreira, ele nunca teve nenhuma religião, porém, ele vem de uma família que tem esse lado, não sei se é Umbanda ou se é Candomblé, eu não sei a diferença, desculpa a minha ignorância, se você souber e puder nos trazer, mas ele vem dessa, desse tipo de religião. E o que acontece? No auge da carreira dele, ele começou a sofrer muitas fraturas, né? Muitas contusões, o que fazia com que ele se afastasse bastante do futebol. Então, certa vez, a mãe dele
pediu para que ele acompanhasse ela até o centro que ela frequentava, e quando ele chegou lá, ele disse que foi terrível, que ele ficou lá sentado, e aí começaram a matar uns bichos, passar o sangue nele e tudo mais, que precisava fazer uma limpeza, tal, para ele não ficar mais se machucando nos jogos. Enfim, ele achou aquele ritual assim muito traumatizante, né? Primeiro que assim não foi dito a ele que aquilo aconteceria, até então ele estava só dando uma carona para a mãe dele, né? É E verdade. segundo que ele não queria ter presenciado aquele tipo de situação, aquela matança, aquele sangue nele e tudo mais. Então foi de fato uma situação traumática, né? E a gente teve realmente de trabalhar essa situação. Mas o que eu estou trazendo, eu não estou dizendo, tá, gente, que tal religião é certa, que é errado, cada um é livre para escolher, até porque a gente vive, né, num estado laico, num país laico, as pessoas têm o direito de ter a crença que quiser, inclusive de não ter, tem o direito, inclusive, de Claro. não ter crença nenhuma, né? Claro. Mas o que eu estou querendo dizer é que se a pessoa não está preparada para uma determinada situação, até a própria religião pode trazer uma situação traumática e essa pessoa acabar indo parar dentro de um consultório para se tratar, né, Reinaldo? É mais comum do que a gente imagina. Eu já atendi, você falou num homem, eu posso falar numa mulher, né? Sim, Que participou de um ritual e não estava tão bem orientada, não estava tão bem preparada, e depois do ritual surtou. Só que, normalmente, quando a pessoa surta, tem um trauma. Aí que a gente entra. Se sim, surtou ver sangue, tem medo de sangue, tem trauma de sangue, por quê? Vai investigar, é lá na criança, sempre é na criança. Então, claro, o ritual assusta, mas não é o ritual em si que assustou. É o que ela viveu precocemente ao longo da sua vida, que sim. deixou um trauma na sua infância. Normalmente, nem sempre, entre Aham. 10, entre 10 e 15 anos, mas em geral, perdão, entre 0 e 15 anos, mas em geral entre 0 e 10 anos. Sim, sim, entendo. Por exemplo, eu É, quando era jovem, e eu não tenho vergonha de dizer, porque foi verdade, quem me conhece sabe disso, eu fui gago até uns 30 anos. E me curei sério? sozinho. Sério, eu era completamente gago. E eu me curei da gagueira sozinho fazendo hipnose. Foi aí que eu descobri a hipnose. Porque naquela Você, época não tinha. Não tinha você hipnose. fazendo auto-hipnose, então. Eu fui me curando aos poucos, demorou, porque eu fui um estudo de caso para mim mesmo, né? Levou anos, sei lá, 2 ou 3 anos, talvez 4 ou 5, não sei mais. Já faz, na linha Sim, do tempo, sim, está longe, né? Mas eu consegui, através da hipnose, eu acreditava que haveria. Eu lia muito naquela época, não é como hoje, que a internet você abre, está tudo lá no Google, o professor pois é, Google, é o pois é. professor Pardal, ensina tudo. Isso, Naquela época não isso. tinha nada disso. Não tinha livro, não tinha professor, não tinha curso, não tinha nada. Só tinha um mito. O que era o mito? O Exatamente. mito do medo. Ah, hipnose. Se eu for hipnotizado, o que vão fazer de mim? Eu também tinha esse medo. Só que não Claro. tinha hipnólogos. Mas eu ouvia falar em Ivan Petrovich Pavlov, o homem que criou a Torre de Silêncio lá na rua, Isso. na Rússia. E Aham. aquilo aguçou as minhas percepções, né? Eu comecei a ler, eu lia tudo sobre psicanálise, eu lia tudo sobre psicologia, Freud, etc., Sim, Jung, lia muito sobre astrologia, e no mundo das ideias, o pouco tempo que eu tinha, que eu era muito ocupado, eu era empresário, eu tinha mais de 20 funcionários, e eu era famoso numa outra linha de trabalho que não psicologia, sim. né? Eu vou revelar para ti, não sei se sabe, eu era costureiro famoso em Porto Alegre. Você me falou. Você me Ah, chegou falou. de fato, então. Aham. No mundo da moda, eu dominava tudo de moda masculina, feminina e infantil, mas aquilo não me realizava. Eu queria mais, eu queria ser psicólogo. E como Sim, na época eu não tinha tempo nem condições, né, eu paguei 5 faculdades, ó, 3 filhos e ex-mulher e o Reinaldinho aqui, tudo ao mesmo sim. tempo. Então eu trabalhei muito para poder me formar e para poder manter esse status de vida que não era fácil, né? Sem 20 dúvida. funcionários são 20 famílias. Mas
Eu era separado, tinha a ex-mulher, tinha a atual esposa na época e 3 filhos, todo mundo estudando. Haja dinheiro para suprir tudo isso aí. E com toda essa atividade, eu me apaixonei mais uma vez pela psicologia e fui estudar. Olha só. E assim, ser hipnólogo também não é uma situação simples, que eu fico muito preocupada, né, Reinaldo, com esses cursinhos rápidos de final de semana para você ser hipnólogo e tudo mais, porque a gente vê que o próprio Freud, que era médico, que era psiquiatra, né, o pai da psicanálise, ele mesmo foi um péssimo hipnólogo, né? Que É bom verdade. que ele foi um péssimo hipnólogo, porque daí ele pôde descobrir o inconsciente e ter toda essa grandeza que ele teve na área da psicanálise. Mas o próprio Freud era um péssimo, né, hipnólogo. Então, eu fico muito preocupada com a qualidade desses profissionais que se dizem, né, hipnólogo, e que vai formar pessoas, e que as coisas vão ser resolvidas de forma mágica, rápida, porque eu acredito que está envolvido a questão também do dom, né? A questão do dom, ela tem que estar realmente envolvida, não é uma coisa, eu acho que não é para todo mundo, não é de qualquer jeito, não é isso? É verdade. Inclusive, é muito bom que você dê seu parecer pessoal sem que eu fale, porque a minha grande preocupação também é essa. A hipnose é uma ferramenta muito importante e que não deveria estar sendo ensinada, com o perdão da palavra, para leigos, porque tem que ter Isso. um entendimento, uma capacitação, uma O formação conhecimento, isso. e um preparo muito intenso para poder abordar essa ferramenta. Então, Entendi. há pouco eu dizia que a hipnose pode ser usada para o bem e para o mal. Vou te dar um exemplo. Aquele cidadão que deu a facada no nosso presidente Jair Bolsonaro, ele poderia estar fazendo tudo aquilo hipnotizado. E a pessoa que é sensível, tu diz para ela, tu vai lá, quando tu falar com o João e ele apertar a tua mão, tu mata ele. O cara vai e mata. E depois não lembra que matou. Entendeu? Apaga Entendi. tudo. Porque ele é hipersensível, ele é um indivíduo que tem mediunidade, porque tem mediunidade altamente sensível, e ele, assim como entra em transe, ele sai do transe, e não são todos, alguns, né? Ritual africano, uma mulher tomar um vidro de óleo de dendê, que é um óleo fortíssimo. Sim, E fortíssimo. o mentor da casa disse para os demais: não falem para ela que ela bebeu esse óleo, porque ela ia passar mal. Claro. Então, ela incorporada toma um vidro inteiro de óleo de dendê, não sofre nada, compreende? Sim, Mas se soubesse o racional dela ia interferindo no aspecto fisiológico. entendi. Pois Então, é, assim, eu sei de gente, né, que é de religião, que lá no Rio Grande do Sul, pessoal, para explicar o pessoal daqui, as pessoas que são dessas religiões africanas, né, elas dizem, que eu sou de religião, né, elas não falam assim, eu sou do ó, candomblé, eu sou da Umbanda, elas dizem, eu sou de religião, né. Então, ela diz que no normal dela, ela não bebe absolutamente nada. Mas quando ela está incorporada, ela toma não sei quantas champanhe e tudo mais, e nem fica embriagada, né? Então, a gente vê que realmente existe aí uma alteração. A Heloísa, ela pergunta, quem não tem experiência e for fazer a hipnose, pode prejudicar a pessoa que foi hipnotizada? Eu acho que quem não tem experiência nem deve estar fazendo hipnose em ninguém, né, Reinaldo? A hipnose é verdade. um estado alterado de consciência, né? Não precisa ser um mágico para conseguir que o outro se altere, né? O fato de você acalmar uma pessoa que está ali numa situação de pânico e tudo mais é um tipo de hipnose, né? Você conseguir que ela se altere esse estado que ela se encontrava, não é isso? Eu vou desenhar aqui um quadro bem crítico para que as pessoas possam entender. Um bisturi é uma navalha. O cirurgião usa para salvar vidas. Ah, mas Isso. eu posso usar um bisturi? Posso. Posso cortar alguém? Pode.
mas vai matar, porque vai cortar aleatoriamente onde não precisa ser Onde não cortado. deve. Isso. Corta uma artéria, uma veia, um nervo, o cara pode ficar paralítico, pode perder sangue, não fecha mais, coisas assim. A hipnose, de certa forma, para o leigo que não conhece, Sim, ela pode despertar um lado inconsciente do indivíduo e transformar algo que ele nem sabia num grande trauma, num grande problema psicológico e que se não for tratado pro resto da vida. Então é perigoso. muito perigoso, muito perigoso. Então tem que Então, saber uma, com quem está fazendo, né? Qual é o objetivo e a que se propõe. Eu digo sempre que a intenção prevalece sobre a ação. Se você usar para o bem, você tem um bisturi mágico que vai curar a pessoa. Se usar para o mal, mata. exatamente. Entendi. Alguma pergunta, gente? Alguma outra pergunta? Eu acho que teve mais perguntas aqui que a gente não viu. É, Teve alguém que falou sobre hipnose aqui, ó. A gagueira é desencadeada por um trauma, basicamente, é uma dificuldade. Sim, no meu caso, eu vou descrever porque hoje eu sei por que eu fiquei gago, né? Normalmente é um trauma. O medo do medo na criança incapacita ela e ela converge o seu medo para, no meu caso, foi expressão. Para outros pode ser, por exemplo, se urinar. Para outros, por exemplo, pode defecar. Eu atendo muita criança com enurese, xixi na cama, sim. prese, cocô nas calças, lá pela faixa dos 4, 5 a 7 anos. Por quê? Porque tiveram traumas. Quando eu consigo levar essa criança dentro do seu aspecto lúdico ao trauma que ela revela ter sofrido quando era pequenininha, entre 2, 3 anos em geral, ela lembra do trauma, eu consigo ressignificar dentro do aspecto lúdico da criança, que é mágico, né? E é maravilhoso. Muito, Aí passa muito. tudo. Aí as mães, em geral, acompanhado pela mãe, né? Ai, como é maravilhoso, como foi rápido, como foi fácil. É quando a gente tem conhecimento. Se não tiver, muitas vezes pode fortalecer o trauma. No meu Piorar, né? caso, eu fui arrastado por um automóvel que era DKV do meu avô. Antigamente, as DKVs, o para-choque atrás era tipo isso aqui, ó. Era bem aberto e eu enganchei. Eu fui ajudar a empurrar a DKV do meu avô, enganchei a minha bermuda, calção, sei lá que tipo de roupa eu Sim. usava, que era calça curta, na época você dizia calça curta. Aham. Eu devia ter o quê? Uns 3, 4 anos, eu acho que eu tinha. A DKV enganchou na minha calça curta e eu fui arrastado. E fui arrastado por uns 20 ou 30 metros. A minha sorte, que o chão era terra fofa, porque se Sim, fosse sim, sim. terra, eu tinha me Um machucado muito. asfalto, Mas... sim. Aí quando todo mundo gritou, para, ele parou o carro, eu estava apavorado, surtado com aquele incidente. O que aconteceu? Fomos para casa, tudo numa boa, não estava gago. Uma semana depois, o meu avô entrou na minha casa para ver a senhora, minha mãe, e conversando com ela e comigo, quando eu olhei para ele, que ele era um homem muito bravo, o medo, o respeito que eu tinha por ele, linkou, observa bem, fez um Sim. link ao trauma. E aí eu fiquei gago. Olha só. E aí você ficou com Então, essa gagueira até os 30 anos. mais ou menos, 28 a 30 anos eu consegui elaborar fazendo auto-hipnose, e aí que me veio o insight do que tinha acontecido. Eu Olha tive que só. falar com o meu eu criança que aquilo não tinha importância, que aquilo não representava nada, e ressignificar meus sentimentos, sozinho. Ai, que coisa Eu linda. faço, eu faço em 15, 20 minutos com o meu cliente, eu levei anos, mas Deus quis assim, eu tive que sofrer para Sim, aprender, para hoje ter experiência de vida para ajudar o meu próximo. outras pessoas, sem É. dúvida. Da próxima vez que a gente se encontrar pessoalmente, eu vou tratar esse meu medo de me engasgar, né? Que quando eu tinha 6 anos de idade, eu me engasguei com carne, quase morri. Foi necessário a minha mãe botar o dedo na minha garganta e puxar. E desde então eu não quis mais comer carne, né? E não como carne de jeito nenhum. Hoje, porque eu, obviamente, me acostumei com isso, né? Já tem um bom tempo que eu tinha 6 anos de idade.
Mas uma coisa é você passar a ter um hábito devido a uma situação de escolha. Hoje em dia tem muita gente vegetariana, muita gente vegana e tudo mais. Outra é você não fazer uso é, por trauma, né? Eu morei 15 anos no Rio Grande do Sul e o que as pessoas mais me perguntam é se de fato o churrasco gaúcho é maravilhoso. Eu acredito que sim, porque aí a gente dorme e acorda com um cheiro maravilhoso de churrasco no mundo, né? E as pessoas, quando comem, elas comem assim, virando os olhos, né? E eu imagino que realmente seja algo incrível. Onde que Mas eu fazem nem churrasco? experimentei, eu nem Quando experimentei. estive em Recife, eu frequentei churrascarias aí. Vocês têm Sim, muita sim, churrascaria. sim, sim, tem sim. Mas nem para experimentar, entendeu? Porque por menor que seja o pedaço de carne, aquela sensação de estar morrendo engasgada, ela vem à tona. E eu sei todos os mecanismos que leva a isso e tal, mas eu nunca tratei essa fobia, né, esse trauma especificamente. Então, eu vou deixar esse trabalho para você quando a gente se encontrar pessoalmente, viu? Então, Alguma outra pergunta, gente? eu estou Alguma vendo pergunta? que a última pessoa que entrou aqui é a Thalita Vital. Não sei se para ti também é a última. Deixa eu ver aqui. Hein, Thalita? Gente, alguma pergunta? Porque eles sempre ficam assim. É o mundo realmente da curiosidade, né? A gente sabe muito pouco, como você mesmo disse, sobre a hipnose. Então, tem muitas questões fantasiosas, né, que no imaginário coletivo. Então, existe o medo, existe o mito, se todo mundo consegue hipnotizar, se todo mundo consegue ser hipnotizado, qual é a sensação de ser hipnotizado, o que é que acontece, o que é que deixa de acontecer. Então, a partir de todas essas dúvidas, né, foi que veio a ideia de chamar você, porque além de ser uma pessoa muito querida, que eu estimo e Obrigado. respeito bastante, ia também contribuir com essa aula. Então, quanto mais A Ana médium, pergunta, a sua aluna Ana pergunta, quanto mais mediunidade é mais sensível? Com certeza. Quanto tem mais muitos, sensibilidade, tem é, muitos médios hipnólogos, Reinaldo. sim. Oi? Tem Falou? muitos médios que são hipnólogos. Não. A pergunta dela é se a mediunidade traduz sensibilidade. Sim, e vice-versa. Sim, Muitas sim, pessoas sensíveis não sabem que são médiums ou que possuem o dom da mediunidade. Eu oriento a pessoa, desenvolve se quiser. Ninguém é sim, sim. obrigado a praticar a mediunidade em religião se não quer. Isso é um despertar de consciência espiritual. Nem todo mundo desenvolve. A maior parte das pessoas sensíveis que eu atendo, e a maioria se mostra gratificado, descobre a espiritualidade através do meu trabalho, e Sim, muito relato que isso ajudou a desenvolver não só o aspecto psicológico, como também espiritual. Isso aí traduz felicidade. Aqui pergunta: a mediunidade pode afetar negativamente um quadro de depressão? Sim. Tudo na vida, se não houver equilíbrio, pode desenvolver depressão ou fortalecer depressão. Por isso que sim, eu falo seguidamente, quase que diariamente, façam terapia. Não precisa ser comigo, pode ser com qualquer terapeuta do mundo. Tem milhares de pessoas, tem terapeutas holísticos, reiki, barra de aças e outras coisas, né? Acupuntura, quiropraxia, por sim, aí. sim. É uma caminhada. Ah, não, mas eu quero fazer e quero sair curado. Não existe. Não Você existe quer, mágica. não existe milagre, não Isso, existe mágica, né? A exatamente. pessoa que vê vultos possui dom da mediunidade, talvez sim, talvez não. Às vezes o medo do medo, o pânico gera essa percepção de ver vultos, né? Pois Eu, é, e isso é algo meio perigoso, né, Reinaldo? Porque eu acredito que com todo o respeito que eu tenho a todo tipo de religião, mas eu acho que uma coisa não interfere outra, não impede outra, né?
por exemplo, por mais que você seja uma pessoa de mediunidade, assim, muito evoluída, você não deixa de exercer o seu lado, a sua profissão de psicólogo, de hipnólogo. Então, quer dizer, uma coisa não impede outra. E eu acho que em centros espíritas, nós encontramos muita gente que está adoecida psiquiatricamente e que está negligenciando esse lado de tratamento, que ele deveria ter também esse acompanhamento para ficar focado só numa situação, né? Porque, por exemplo, um esquizofrênico, ele pode achar, por exemplo, que ele é um mentor espiritual, que a gente sabe que eles saem totalmente perdem totalmente o contato com a realidade, né? Então tem os que acham que são Deus, outros acham que são enviados de Deus, que tem uma ligação íntima, direta, assim, né? Face a face com Deus e tudo mais, e ignora um tratamento psiquiátrico adequado e fica achando que é só uma questão espiritual, né? Então eu acho que é importante o devido diagnóstico para se ter um acompanhamento devido, né? Um tratamento devido. O importante é a pessoa investir na sua, no seu autoconhecimento. Porque muitas vezes a pessoa, por tabus, por preconceito, em geral, preconceito, acha, eu não preciso, isso é coisa de maluco, o que é que vão pensar de mim? Se eu disser que eu estou indo a psicólogo, vão achar que eu estou maluco, coisas assim. Nada a ver. Hoje em dia, eu diria muito mais do que antigamente, a psicologia entrou forte, vai entrar cada vez mais forte, e as pessoas Tomara. vão precisar cada vez mais da nossa ajuda. Resultado, depois de uma pandemia dessa que avassola o mundo, quem é Exatamente. que não precisa de ajuda, né? Se não Reinaldo, cuidar, fica todo mundo pirado, entendeu? Então tem que esse, ter gente para poder ajudar a desculpe, gente. esse período de quarentena, por exemplo, eu digo ao pessoal, gente, que bom que a maioria das pessoas, né? Que bom para aquelas que não perderam o emprego e tudo mais, e estão conseguindo sobreviver financeiramente de algum modo. Mas, assim, que bom que muita gente está podendo estar em casa, com tempo livre e tudo mais. O fato de estar em quarentena, só multiplicou o meu trabalho, porque, assim, o número de pessoas que passaram a ter recaídas, né, de depressão, de quadro ansioso, de pânico, é absurdo. E aí as pessoas têm me procurado, assim, desesperadamente, a qualquer hora, né? E pessoas que não têm, que nem tinham uma predisposição, passaram a desenvolver também esses sintomas, porque o próprio confinamento, né, e esse excesso de informações ruins o tempo inteiro tem causado mesmo, assim, tem afetado de forma pesada o lado psicológico das pessoas. Então, acredito que após a quarentena, nós teremos, assim, um número significativo de pessoas adoecidas psicologicamente. Com certeza. O problema é que nem todo mundo sabe investir como dinheiro a gente investe na bolsa, Sim, compra investimento. Por exemplo, comprar um carro ou um imóvel é um investimento. claro, O povo não está preparado psicologicamente que fazer terapia é um investimento. Eles acham, eu vou gastar dinheiro, não vai gastar, vai investir. A investir. descoberta Exatamente. de cada um é um investimento, né? E esse investimento vai traduzir qualidade de vida, e essa qualidade de vida vai se transformar mais tarde em riqueza, quer seja material, emocional ou espiritual, mas é uma riqueza. A nossa vida é a soma do nosso aprendizado como vida nesse planeta Terra. O que será da nossa vida passar por esse planeta e não levar nada de aprendizado? Aí é uma vida insípida. Os obesos que só come e não se preocupam em ter uma higiene mental, uma higiene de corpo, uma higiene de vida, inconscientemente não sabem, mas é uma fuga da realidade. Sem Onde dúvida.
o indivíduo se coloca no aspecto da luxúria e do prazer e foge da sua realidade. Muitos lá adiante vão sucumbir, vão até mesmo e praticar um suicídio, porque Sim. perderam toda a esperança na vida. E não é por aí. Sim, A porque são esperança na vida. vazios que estão sendo preenchidos de forma errada, né, Exatamente. Reinaldo? São, Exatamente. todo o excesso denuncia ali uma falta, um vazio, né? Até mesmo um excesso de bondade. Aquela pessoa, eu conheço uma pessoa que ela dorme 3 horas apenas, porque ela se doa o tempo inteiro, e assim financeiramente, ela vive muito bem, mas ela tem essa necessidade de estar dentro de hospitais ajudando, de estar auxiliando um outro, levando remédio, levando cadeira de roda, arrumando uma cama, arrumando a casa de fulano, ciclano. Então, assim, até esse excesso de bondade, ela está se anestesiando de alguma outra situação que ela não quer encarar de frente, não é isso? E em É algum verdade. momento, ela vai ter que se deparar com ela mesma, né? E como é É, o caso do obeso, como é o caso das pessoas que vivem de prazeres desenfreados, né? Em algum momento elas vão ter, vai haver algo que vai fazer com que elas parem e tenham que se deparar com elas mesmas. De repente, até esse período de quarentena vai obrigá-las a se posicionar e vai levá-las a um momento de reflexão, já que elas vão ter que parar com as suas atividades corriqueiras, e quando elas se deparam com elas mesmas, o que é que elas encontram, né? se encontram com o desconhecido que não se conhece, Um né? desconhecido, Então, exatamente. essa pandemia, ela vem sendo profetizada pelos sensitivos, digamos assim, né? De que alguma coisa iria acontecer. Então, cada vez que Sim. acontece algo que o ser humano não domina, né? Ah, e não satisfeito com tudo isso, agora estão falando que vai vir um meteoro, Um uma pedra, meteoro, estou sabendo disso. uma pedra grande aí que está no espaço e que vai se chocar com a Terra. Quer dizer, o indivíduo já está apavorado, já está traumatizado, e aí pensa que o mundo vai acabar, o pessoal se mata. Gente, não se matem. Invistam em terapia, seja com quem for, mas não pare de fazer terapia. O Não, indivíduo só é vai ter fundamental. coragem e sustentação na sua estrutura de caráter e de personalidade se conhecer. Se não, tem alguém aqui que diz que já preparou a roupa do Do meteoro. evento do meteoro, eu tenho que ser. Mas Não vai assim, ter um caixão, hein? Como chama? eu acho que eu Islara. nem tenho roupa para esse momento, né? Eu vou ter que providenciar a minha também, Slara. Foi bem lembrado isso. Mas também, se todo mundo vai morrer, eu vou ficar, né, bonita para esse evento, para quê? O corona, por exemplo, as pessoas quando morrem não têm direito nem a um velório, né? É tudo Pois é. lacrado, as pessoas entram no hospital tossindo e saem de lá lacrados, sem direito nem a serem velados, né? Que essa é uma tristeza absurda. Então, a hipnose pode curar um certo medo excessivo, no caso, a fobia, né? Sem dúvida, né? O medo excessivo pode ser só uma fobia, como pode ser pânico, né? O Viu, pânico, Isa? principalmente. Pânico é o medo do medo. É Medo do medo. quando. Se você quer revelar qual é o seu medo, pode. Eu vou tentar explicar melhor. Mas o medo de qualquer medo, quando é muito acentuado, chama-se pânico. Pânico. Então, o indivíduo ele tem sudorésia, tem taquicardia, tem arritmia e a sensação iminente de morte. Isso é Nossa, pânico. ela acha que está morrendo, que está infartando, tendo um derrame. Agora, um medo excessivo, como uma fobia, por exemplo, medo de aranha, medo de cobra, medo de formiga, medo de lagartixa, coisas assim. Eu me divertia muito anos atrás, eu frequentei muito Santa Catarina, e lá em Santa Catarina, em Tubarão, há muitos anos atrás, houve uma enchente. E o povo de Sim, lá ficou com fobia de sapo e de. Principalmente sapo. Cobra também, mas era mais é sapo. sim, Eu me divertia nos restaurantes que eu frequentava, curando as pessoas, fazia terapia rápida, aquela instantânea, de sim. medo de sapo. Perguntar, quem tem medo de sapo? Quem quer perder medo de sapo? Ah, eu tenho, então vem cá, vem cá.
Era vapt-vupt, sumia o sapo. E elas diziam assim, ué, o que o senhor fez que eu perdi o medo do sapo? Eu dizia nada. O que eu vou dizer, Muito não? bom. Que Mas é muito maravilha rápido. isso. Que É. maravilha isso. Então, gente, eu acho que é isso, né? A gente tomou muito tempo do Reinaldo. Reinaldo, assim, ó, quero te agradecer. Ela está dizendo que tem medo de sapo. Eu também tenho mais Bom, de cobra, tenho bem mais de cobra. Mas eu não quero enfrentar nenhum sapinho também, não. Tinha até recentemente medo de gato, e era ridículo, porque eu pagava cada mico, assim, de estar na rua, vir um gato e eu gritar, sabe? Parece que é um leão mesmo. Outro dia, na faculdade, na época de faculdade, eu estava indo para a sala de aula e vinha um gato na contramão no corredor, né? E eu estava atrasada. Então, os corredores já estavam vazios de pessoas, né? E só era eu e o gato. E eu vinha naquela ideia de que o gato vai desviar, e o gato vinha na minha direção, assim, eu não aguentei. Entrei na primeira porta, assim, a sala que eu encontrei, entrei desesperada, assim, ofegante, fechei a porta, e aí o professor parou, um professor que eu nem conhecia, toda a turma ficou olhando para mim, e eu lembro que eu disse assim, ai, gente, desculpa, é porque eu tenho medo de gato e tá vindo um gato aqui na minha direção. E toda a turma caiu na risada, né? E aí, lógico, tem sempre aqueles super-heróis, né? Ai, moça, pode deixar que eu vou ali espantar o gato e não sei o quê. E aí saíram algumas pessoas para espantar o gato e tal. E pronto, pode passar agora. E assim, foi um mico horroroso, né? Porque eu estava num desespero que parecia que era um leão que vinha na minha direção. Mas o medo tem disso. E eu vim perder esse medo recentemente. E aí, na terapia, foi que eu descobri, né, que quando eu era pequena, eu estava na casa de uma vizinha que tinha um cachorro, um pastor alemão, e tinha um gatinho que estava passando no muro, e o pastor alemão começou a avançar, avançar, até que ele conseguiu pegar o gato e arrastar, né? E aí esse gato, ele morreu, né, de tanta mordida que ele levou, mas ele morreu e deixou o gato, o cachorro completamente arranhado, deixou ele inclusive cego de um olho. Então, eu vi naquele bichinho, assim, tanta valentia, né? Mesmo ele sendo inofensivo, teoricamente, mas ele deixou também o cachorro totalmente arrebentado. Então, eu nem lembrava dessa cena, na verdade, né? Na terapia eu tive esse insight, e aí foi que eu vim entender de onde vinha esse meu medo. Eu achava que a qualquer momento um gato poderia fazer aquilo que ele fez no cachorro comigo, né? é. Então foi que eu entendi esse medo, mas assim, aí eu pude reelaborar, ressignificar e perder esse medo. Não sou uma pessoa de chegar em algum lugar e pegar um gato, botar no colo, prefiro que eles mantenham certa distância, mas eu não pago mais esse tipo de mico, né? De ficar gritando, de ficar passando até mal, de passar um gato perto de mim e eu ficar naquela aflição toda. Eu gritava, eu subia na cadeira, assim, era uma coisa ridícula, minha gente. E eu já adulta, né, passando por isso. Acho que alguém escreveu mais alguma coisa pra gente E a aqui, deixa eu ver. Daniela tem medo de sapo. Eu tenho medo de sapo, né, gente? Mas o sapo é terrível, as pessoas sofrem muito. Morro de medo de sapo, inclusive eu choro demais, porque eu tenho a sensação de que está atrás de mim. Gente, eu cheguei já a chorar numa situação de gato também, né? De ir para o interior, meu tio tem muitos gatos, assim, e eu ficar sentada, assim, para uma refeição, e o gato ficar passando ali no meio das minhas pernas, e eu, assim, pedir para tirar dali, levantar as pernas e começar a chorar mesmo, que eu me virava, tinha gato olhando para mim. Então, eu chorava e acabei até deixando de visitar esse tio por um bom tempo, até que o último gato morresse, porque eu chegava a chorar de tanto medo. Então, assim, o medo é uma coisa terrível, né? E na verdade, o medo é uma situação muito mais imaginária do que real, né, Reinaldo? A maior parte dos clientes que eu atendo, eles regridem para a infância e Sim, vão na fonte do medo. Geralmente é medo escuro. sim, Agora, outros pais estavam se separando, brigavam muito, então eles relatam o medo de perder o pai ou perder a mãe, em geral a mãe, né? sim, Então, assim, ó, o medo ele tem uma raiz. Se sim. você tirar uma planta
de um vaso, ela apresenta multiplicidade. Como os neurônios têm os dendritos, né, que é a ponta dos neurônios, então o Isso. nosso cérebro, eles são milhares de neurônios, eles vibram. Quando eles se encaixam, aí, através da sinapse, Sim. ocorre a formatação do pensamento, da emoção, do Perfeitamente. sentimento. E através dessa interação é que há a ressignificação da emoção. Então, o medo está aqui, os neurônios não se comunicam. Quando o indivíduo consegue interagir, aí perde aquele estímulo que era antagônico à sua satisfação e Sim. passa a ser satisfatório. Aí ele via a pressão do inconsciente, né? Que traduz sensações de normalidade, o indivíduo passa a ter uma vida mais feliz. É muito rápido. Se as pessoas soubessem como é bom fazer terapia, nós, terapeutas, teríamos fila de Sem espera. Né? dúvida, sem Mas a dúvida. Eu não resistência. deixo a minha por nada, né? E É. sempre que eu saio da minha terapia, né? Porque nós precisamos também fazer nossa terapia, né? Senão, como é que a gente vai aguentar tanta carga que a gente recebe, né, Reinaldo? Mas sempre que eu saio da minha terapia, eu penso assim, gente, o mundo inteiro deveria fazer terapia. Como é bom. Para a gente que é terapeuta, é, a gente se sente melhor, a gente sente os benefícios, né? Então, assim, imagina para uma pessoa que está acometida numa situação, né, de transtorno, de distúrbios, assim, gente, é sensacional, é incrível, assim, devia vir no pacote, assim, da cesta básica, né, Reinaldo? Dá uma olhada no que o Vitor escreveu. Deixa eu dar uma olhada aqui. Antigamente, os pais faziam com que seus filhos enfrentassem seus medos, passando por eles. Exemplo, se tenho medo de escuro, meu pai me tranca em um quarto escuro até meu medo passar. Alguma coisa negativa nisso? Geralmente o medo do escuro já foram os próprios pais que colocaram, né? Vai ficar de castigo no escuro, o velho do saco, né? Geralmente muitos Eu dos chamo nossos isso de medos são os pais terrorismo. que colocam, né? Terrorismo, isso não cura a criança, só amedronta mais. Sim, É, algumas pessoas acreditam que você só contorna a tua dor pela exposição da dor, mas é muito sofrido, né? Eu não sim, vejo razão de expor uma criança ao medo do medo, que vai gerar pânico, vai pânico. deixar a criança histérica, em pânico, sem necessidade. Sim, porque Eu até procuro vários passos existe, né? que fizeram. Que é o caso da terapia cognitivo-comportamental, né? O enfrentamento daquela situação que lhe causou um trauma, mas existe todo um preparo, existem Sim, níveis, existe o passo a passo, e em muitos casos o próprio terapeuta enfrenta junto com esse paciente essas situações, né? Então não é exatamente. simplesmente, tem medo do escuro, vou te jogar ali no calabouço, vai passar uma noite aí. Se sobreviver, superou o trauma. Se não, sinto Assim, por muito, faço exemplo, outro filho, medo né? de elevador. Medo de elevador. Eu, quando Sim, trato uma pessoa que tem fobia de altura, eu digo, bom, agora você vai sair daqui, vai entrar em tal edifício que tem um elevador panorâmico e vai subir. Ah, mas eu não tenho coragem. Não, vai lá que você consegue. Se ele conseguir, está curado. Se ele não conseguir, eu dou a seguinte sugestão. Entre no térreo e aperte no primeiro andar. Quando isso, subiu o pico do medo, já saiu, entendeu? isso. Eu Até faço assim conseguir. também. Eu peço para ir de andar em andar até que ele É consiga superar e ir comportamental. para o último. Mas, em geral, as pessoas que passam pela hipnose sobem até o último andar. Sem dúvida, eu Já. acredito nisso. Reinaldo, para concluir, Sim. nós, né, nesse momento de quarentena, não estamos podendo sair para ir a consultórios e tudo mais, embora acho que você também adotou essa situação de atendimento online, né? Porque Sim. a gente também tem conta para pagar e a gente precisa continuar trabalhando Videoconferência. de alguma forma, né? É, Os boletos não vão deixar de chegar por conta do corona, né? é Mas, verdade. enfim, o que você poderia dar de sugestão para as pessoas que se encontram
nesse confinamento estão começando a perceber sintomas de ansiedade, de angústia, se há algum exercício de auto-hipnose, digamos assim, que possa nos ajudar nesse período. Pois não. Existe uma técnica conhecida como técnica de Schultz, que é um relaxamento progressivo. Está no Google, procure. Técnicas de relaxamento. Tudo que você fizer que vai condicionar a sua mente e o seu corpo para relaxar, ajuda muito. Eu faço isso diariamente antes de dormir. E às vezes Sim, até no dia se eu precisar, né? sim, Então sim, a gente vai relaxando, e quanto mais faz, mais rápido se torna. Não, entretanto, e não obstante tudo isso, você pode fazer consulta online com seu terapeuta. Eu estou atendendo, assim como você, de forma de videoconferência online. Então, o indivíduo conversa através da telinha, né? E a sim, gente ajuda na medida do possível. Eu me sim. coloco à sua disposição, cada vez que precisar, é só me chamar. E o Ah, dia que você querido. tiver alunos seus que queiram que o Reinaldinho atenda, é só me chamar que eu vou de novo a Recife. Eu adoro viajar, eu sou sagitariano, é só me Sim, chamar que eu vou, né? Só que hoje em dia tudo representa custos, né? Então não dá para a gente se transportar de um estado para o outro sem ter uma clientela razoável, né? claro, claro, Então, as pessoas que me chamaram no passado bancavam as minhas viagens. Ou claro. seja, eu ia para atender sempre no mínimo 20, 30 pessoas, né? Sim, Então, sim, com 20, 30 clientes, consegue pagar viagem, estadia, hotel, etc. Mas, independente disso, através da videoconferência ou através das lives ou de qualquer outro sistema que a pessoa... O WhatsApp. Agora, o sim, Messenger permite 50 pessoas. O WhatsApp permite 8 pessoas. Né? sim. Dá para fazer terapia de grupo, assim como dá para fazer individual. Aí é critério de quem contrata a gente. Perfeito. Reinaldo, assim, não tenho palavras para agradecer É um o teu prazer, né? carinho, a tua atenção, a tua generosidade, se disponibilizar para conversar conosco, de compartilhar conosco esse teu conhecimento, esse teu dom. Eu desejo que você tenha muita saúde, né? Diz que tem 74, porque tem cara de 50, né? Então, É é, muito generosa. que você tenha muita Eu quero deixar saúde, muito. que continue beneficiando a humanidade como um instrumento de amor, de tranquilidade, de paz, que andamos tão Obrigado. necessitados de tudo isso, Muito certo? obrigado. Então, Obrigada pelo carinho. eu vou pedir licença para minha amiga para salvar essa entrevista e colocar no YouTube. Posso fazê-lo? Ah, se tiver como fazer, por Eu favor. ainda não sei, mas eu vou falar com pessoas que entendem dessa área se consegue, porque eu devo ter mais de 200 vídeos na internet, no YouTube, Sim. e de vez Por em mim, quando. fique à vontade. Meus direitos autorais estão liberados. Obrigado. De vez em quando me dá vontade, eu faço live. Eu nunca Sim, fiz pelo Instagram, eu vou experimentar fazer para ver se muda o público. Porque sim. no Facebook as pessoas são muito tímidas e não reagem. Aqui me parece que seus alunos reagiram bem. Muito obrigado. Sim. Então, Reinaldo, em nome da minha turma, tá, de administração no curso na disciplina de introdução à psicologia, e no nome da Unibra, tá, da faculdade, e em nome da nossa amizade, eu agradeço de todo o meu coração a sua disponibilidade, a sua atenção, o seu carinho. Muito obrigada pela companhia nessa manhã. Com certeza foi um conhecimento riquíssimo para todos nós e eu vou te incomodar ainda bastante, tá, querido? É um prazer, vou me sentir muito honrado. Muito Fique com obrigado. Deus e estou também à Namastê. sua disposição, viu? Quando quiser, tem a sua amiga aqui em Recife, é só chamar também. Tá bom, Então, querido? Deus que está em mim, cumprimento o Deus que está em vocês. Namastê. Amém, amém. Fique em paz. Tenha um bom dia. Felicidades. Bom dia, felicidades também.